E é redundante dizer isso, né? Eu já falei mais de uma vez, parece um chavão, parece uma frase pronta, tá? Dizer para os irmãos da alegria de estar com você. Eu vou tentar ser breve. Eu tenho percebido que o grupo que tem questão, realmente, ele foi muito. Nos últimos 12 ou 15 meses, talvez, sabe? Graças a Deus por isso. O esforço do pastor André, das orações dos irmãos, também das pessoas que acompanham o pastor André. Então, em função disso, eu percebo também, meu Deus, que está bastante enriquecido em termos de informações. Bastante informações, de comentários, etc. Para falar a verdade, meus irmãos, tem me chamado muito a atenção como que, de uma forma geral, os recursos didáticos e pedagógicos para a escola dominical também se multiplicaram muito, especialmente a exposição deles em função da internet. Então, eu quero propor para os irmãos alguma coisa um pouco mais enxuta, ou um comentário talvez um pouco geral, alguma coisa eventualmente não tenho visto, embora a gente corra sempre, todos nós corremos sempre uma mesma, mas eventualmente abordar alguma coisa ou outra que ainda não viram dentro dessa temática, né? A primeira lição, meus irmãos, ela é sempre muito genérica, muito abrangente. De certa forma, ela pode ser até um pouco cansativa, porque ela é de pouca penetração bíblico-teológica. Ela é mais uma apresentação mesmo. É natural que isso seja assim. A primeira lição tem que ser assim. Bom, vamos ver a lição. Lição número 1, ela traz por título do apóstolo Paulo. Vocês estão vendo que eu estou usando o celular aqui, porque eu não consegui de jeito nenhum abrir o meu arquivo aqui da revista Escola Dominical. Eu estou sem a revista. Normalmente eu uso uma revista digital, mas estou aqui na sala que a minha esposa me deu para eu falar com vocês. Não consegui abrir de jeito nenhum a revista. Já tentei abrir de todo jeito, que eu não consegui. Estou usando o celular. E a lição número 1, meus irmãos, ela traz por título do apóstolo Paulo e ela deve ser comentada no dia 3 de outubro de 2021. Isto é o próximo domingo. Tá? Bom, dispensa dizer que cai quase como uma luva, sabe, um comentário de uma lição. Né? Quem está acostumado com a escola dominical, eu acredito que vários dos irmãos que estão no grupo já estão acostumados com a escola dominical na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, a escola dominical é uma instituição que nós levamos muito a sério. Eu acho que uma das razões pelas quais Deus tem abençoado historicamente a Assembleia de Deus está ligada ao fato de que nós valorizamos muito a escola dominical. Nós gostamos disso, é uma herança que nós herdamos dos batistas, e não tem necessariamente a ver com a cultura, tem a ver com a sede da palavra de Deus. Né? Nós percebemos, quem acompanha a escola dominical sabe que existe uma espécie de uma programação pedagógica em que de 3 em 3 anos, normalmente, a gente revê um determinado assunto. Né? Por exemplo, este ano nós vimos no primeiro trimestre a questão do pentecostalismo. Em outros anos, isso foi tratado como verdades pentecostais. Agora, nós tratamos como pentecostalismo, depois vieram os dons. Então, isso é cíclico, isso é recorrente, porque é uma questão doutrinária e é importante. Tá? A questão também do aprendizado com os reis também já foi abordada em outras vezes, ainda que não tenha sido exatamente nessa ordem, ou nesse apelo pedagógico, ou com as mesmas lições, mas a temática já foi abordada. Agora, uma revista dedicada à vida, à obra e à teologia do apóstolo Paulo é algo relativamente novo. A gente já estudou sobre as epístolas de Paulo, particularmente quase todas, eu me lembro, então não me lembro de que tenha faltado alguma epístola do apóstolo Paulo. Todas já foram abordadas, até aqui, eventualmente, dizem ter sido por ele, e epístola aos Hebreus.
mas todas foram, né? Agora, uma revista, um trimestre em que a gente aborda a pessoa dele, a doutrina, e fala da doutrina e da pessoa, está dizendo da vida dele, se fosse um livro, vida, obra e teologia do apóstolo Paulo, história, vida, obra, teologia, etc., seria algo mais ou menos assim. Mesmo que não seja exatamente com este título, mais ou menos o que a lição quer abordar é isso. Um pouco do homem, um pouco da sua vida, um pouco da sua obra, um pouco do seu pensamento e, portanto, da sua teologia. Lição número 1, o mundo do apóstolo Paulo, uma lição que antecede, ela lança fundamentos e ela tem a pretensão, ela tem o objetivo de contextualizar as coisas para que a gente se sinta mais à vontade com as coisas. Tá? E aí, meus irmãos, eu volto a dizer que tem bastante subsídio, especificamente em relação à lição. Então, talvez eu vá fazer um comentário um pouco mais periférico com relação a isso. Bom, o texto áureo, meus irmãos, está em Atos 9 e 15. É um texto bastante conhecido, eu vou ler para os irmãos. Diz, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, vez e dos filhos de Israel. Atos 9, 15. Atos, capítulo 9, é a descrição do encontro que o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus para Damasco. Uma das experiências mais extraordinárias que a gente lê na Bíblia, embora tenha tantas experiências extraordinárias, mas provavelmente, como se trata de nesta era, da era cristã, e a gente ter desenvolvido essa relação com a segunda personalidade, que é o Filho materializado, vivido, encarnado, morto e ressuscitado, isso nos toca, né? O encontro do apóstolo Paulo com o Senhor. Todos nós temos esse encontro, ainda que não tenha sido exatamente dessa forma, mas eu acho que de uma forma ou de outra, não todos, mas eu me considero incluído entre os que, apesar do susto e apesar dessa fortíssima experiência, eu gostaria de ter tido um encontro assim com você. Evidentemente, eu estou muito satisfeito com o encontro. Mas quando eu olho para isso aí, eu confesso aos irmãos que gostaria de estar na pele do apóstolo, né? E vou ler novamente. É o texto áureo, é a descrição do encontro. Capítulo 9 é a descrição. Particularmente, o versículo 15 diz: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos filhos de Israel. A leitura bíblica em clássicos, ela está em Atos, capítulo 26, dos versos 1 a 7. E aí já é uma experiência do apóstolo Paulo junto com o rei Agripa. Os irmãos me dão um minutinho, só que eu vou tentar ler isso aí em outra, em outro dispositivo aqui, porque o meu celular não está suficientemente. Na verdade, é alguma coisa em relação à vista, tá? Então fica melhor para eu ler no outro dispositivo que está escrito assim. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui eu,
e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó Rei Agripa, eu sou acusado. Este é o apóstolo Paulo. Dispensa comentários e é apaixonante, simplesmente apaixonante, a vida, a obra, a experiência, o pensamento e a teologia. E é uma coisa, meus irmãos, muito diferente, porque parece que Deus chama o apóstolo Paulo para que ele desenvolva, para que ele faça o que ele fez e o que ele desenvolveu. A impressão que a gente tem é que Deus chama o apóstolo Paulo para tudo isso, pudesse mostrar para todas as gerações futuras que, para chegar ao altíssimo nível de conhecimento de Deus, de entendimento das Escrituras, de entendimento da revelação, e para fazer tanta coisa como este homem fez, não não havia necessidade ou não há necessidade de que tenha tido a experiência de ter caminhado, andado com Jesus. Aquela experiência que o apóstolo João descreve em suas cartas, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram. Parece que Deus chama o apóstolo Paulo, parece que Jesus escolhe o apóstolo Paulo, escolhe Saulo de Tarso, vamos dizer assim, exatamente para deixar claro a todos que, para que se chegue a esse nível que este homem chegou, não é necessário que se tenha participado da vida cotidiana de Jesus como os 12 participaram. Porque, apesar de apóstolo Paulo, ele próprio considerar como um abortivo, a experiência de um apóstolo fora de tempo, né, uma pessoa chamada fora de tempo, apesar disso, ninguém tem a menor dúvida de que não houve outro apóstolo, não houve outro crente, não houve outro homem, não houve outra pessoa escolhida por Deus que tenha entendido tão bem o mistério de Cristo. O apóstolo Paulo, tudo que ele escreveu, e que ele, eventualmente, não sabia que era doutrina, ele não sabia que era escritura, quando ele escreveu tudo isso. Quando ele anotou, era um homem de anotação, era um homem de estudo, era um homem de livros, era um homem de pergaminhos, né? Era um homem que valorizava a questão da grafia, do registro, da sistematização do conhecimento. O apóstolo Paulo, ele era assim, né? Mas, eventualmente, quando ele escreve as cartas, provavelmente não entendia, não percebia, não sabia que ele estava escrevendo doutrina, estava escrevendo escritura do mesmo nível que ele, por exemplo, fala para Timóteo, quando ele fala que toda a escritura devidamente inspirada é boa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus cresça perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Apóstolo Paulo é esse homem, ninguém entendeu melhor o Evangelho, ninguém compreendeu melhor o mistério de Cristo do que ele. Basicamente, talvez aí 60%, 70% das doutrinas chamadas doutrinas cristãs são doutrinas paulinas, né? As analogias, as expressões, uma série de outras coisas que nós designamos para com o Evangelho são paulinas. Talvez ele não gostasse de saber que a gente fala isso dele, como se fossem doutrinas paulinas. Ele corrigiria, dizendo que são doutrinas de Deus. Talvez ele quisesse excluir-se disso. As únicas vezes que o apóstolo Paulo fala de si, e fala até de gloriar-me, ele não fala no sentido da vaidade. Não que ele estivesse livre disso. Todos nós estávamos sujeitos. Mas ele, às vezes, fala assim, exatamente para defender o apostolado dele, haja vista que muitas vezes foi questionado o apostolado dele exatamente porque ele não teve a experiência de andar com Jesus. Ele não teve a experiência de viver com Jesus. E esse praticamente era um critério. Um critério. Quando Judas morreu e os apóstolos tiveram que escolher alguém para substituí-lo, um dos critérios que foi aventado entre eles é que tivesse no meio de nós, que tivesse andado conosco, né? O apóstolo Paulo está praticamente fora dos critérios que se estabelecia para um apóstolo.
mas todos nós sabemos que ele foi, de fato, o maior. Não sei, meus irmãos, se a gente deve levar as coisas com essa terminologia, o maior. Ele não gostaria que a gente estabelecesse esse critério. Essa questão que eu é apenas por uma questão de teológica, acadêmica, bibliográfica, da maneira como nós sistematizamos isso. Tá? Mas, de qualquer forma, é exatamente isso que aconteceu. Bom, meus irmãos, eu vou propor aos irmãos que a gente faça uma reflexão, talvez um pouco diferente da ordem que está proposta, que está proposto na lição. Então, pode ser que na minha explanação eu fuja um pouco da ordem, mas eu prometo aos irmãos que aquilo que está proposto na lição eu abordarei. Volto a dizer, não na mesma ordem. Nós publicamos na segunda-feira, né, a lição comentada. Eu fiz esse comentário. Lá está bonitinho, lá está, olha, está tudo muito bem ordenado, etc. Aqui, talvez eu fuja um pouco dessa ordem. Tá? E já dentro dessa proposta de fugir, talvez, um pouco dessa ordem, o que eu gostaria de abordar, isso é bastante importante, é que quando a lição fala o mundo do apóstolo Paulo, a gente, antes de entrar efetivamente nisso, talvez seja importante a gente citar no período interbíblico, porque o mundo do apóstolo Paulo ele foi construído não nos dias do apóstolo Paulo. Tá? O mundo do apóstolo Paulo foi construído antes dele. Apóstolo Paulo, existe uma relação, quando os irmãos olharem na lição, logo no primeiro tópico, existe um comentário aqui, no primeiro tópico está escrito o mundo de Paulo no Império Romano. E o primeiro subtópico fala de entendendo a origem do Paulo. Tá? É falado, é dito, os livros normalmente comentam que não se sabe muito, não há registro, não há muitos registros acerca dessa origem do apóstolo. Né? O que se sabe mais dele, sabe-se por tabela, vamos dizer assim, quase que indiretamente, quando a gente consulta fontes sobre as coisas das quais ele fala e que são periféricas. Porque a melhor conhecimento do apóstolo Paulo, o que melhor temos dele é aquilo que ele próprio fala. Quando ele fala de si lá em Gálatas, fala em Filipenses, e quando ele dá testemunho da vida dele, em Atos dos Apóstolos. Ele dá testemunho para Festo, para Agripa, ele dá testemunho quando ele é preso em Jerusalém. É isso que a gente sabe. As origens, efetivamente, não sabemos muita coisa. Tem gente que diz que ele é contemporâneo de Jesus, que foi com diferença de 5 anos, outros dizem de 10, e há até quem diga de 15 a 18 anos. Bom, vale uma coisa interessante para dizer, eu deixo depois aberto para os irmãos fazerem a conta e terem a interpretação mais lógica e coerente dentro da sua mentalidade. Vale dizer que quando Estevão foi apedrejado, o texto diz que as vestes Estevão, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um mancebo chamado Saulo. Bom, o que é o mancebo? A gente quer interpretar mancebo como um adolescente, 12 anos, 13 anos, 15 anos? Queremos interpretar um mancebo como 18 anos? Essa é a palavra, talvez, mais interessante para a gente relacionar a idade de Paulo e o quanto ele era contemporâneo com Jesus, porque Estevão foi apedrejado não muito depois do nascimento da igreja, em Atos 2, no dia de Pentecostes. Estevão não foi apedrejado muito tempo depois. Um dos primeiros testemunhos. Paulo era mancebo. Paulo era jovem, Paulo era jovenzinho. Que diferença existe, então, de tempo? Talvez 15 anos? Talvez? Podemos dizer que isso é mais ou menos coerente? Tá? Essa é, mais ou menos, a relação de contemporaneidade entre ele e entre Jesus. Ficam algumas perguntas. O apóstolo Paulo chegou de ver Jesus?
Provavelmente não. Posso, se ele tivesse visto, talvez ele tivesse citado isso nas suas epístolas, ou Lucas tivesse citado isso. Tá? Mas não há registro que ele tenha visto Jesus. Né? Não há registro nesse sentido. Tá? O encontro que ele relata com Jesus é na estrada de Damasco. Né? Ok, mas em relação à origem dele, fica essa coisa um pouco nebulosa, etc. E coisa e tal, né? Bom, com relação à cidade em que ele nasceu, os irmãos sabem, o apóstolo Paulo nasceu em Tarso. Ele é chamado originalmente de Saulo de Tarso. Tarso é uma cidade que fica ali perto do Mediterrâneo, ok? E aí a gente pode dizer tranquilamente que, estando ali, naquela localização, próxima ao Mediterrâneo, ela herdava que uma cidade, uma metrópole, que uma cidade cosmopolitana, vamos dizer assim, herda, especialmente naqueles dias. Portanto, ela tinha movimentação econômica, tá? Rodava dinheiro, havia dinheiro na cidade, havia movimentação de dinheiro, de comércio. Tá? Havia comércio e havia dinheiro. Se havia comércio e havia dinheiro, havia um entorno social, havia uma efervescência social. Se existiam esses relacionamentos sociais, uma cidade de dezenas de milhares de pessoas, pessoas chegando, pessoas partindo, comércio, também existia uma efervescência cultural, naturalmente. Né? Os romanos valorizavam isso em função da herança grega, em função da herança. Né? Então, Paulo nasce em Tarso, certo? Paulo sofre influência desde pequeno, não necessariamente da cidade, mas dos pais. Dos pais, particularmente do pai. Se ele fala que ele cresce no judaísmo, se ele fala que ele sofre influência, e ele chega até a invocar testemunho, como no capítulo 26, nos versículos 1 a 7, ele até invoca testemunho das pessoas que estavam ali. Se ele fala que ele cresce no judaísmo, desde a sua infância, então isso se remete ao pai. O pai também tinha zelo pela lei. O pai também tinha zelo pelo judaísmo. Né? E aí começa a misturar, sabe, essa questão cultural. O pai morava, ele nasce numa cidade muitíssimo influenciada pela cultura romana, que, por sua vez, é toda ela permeada de influência pela cultura grega, e ele vai para Jerusalém, cresce em Jerusalém, debaixo dos cuidados intelectuais, dos cuidados religiosos e da espiritualidade judaica, particularmente debaixo da autoridade dos fariseus. Tá? É isso que sabemos mais ou menos do apóstolo Paulo. Agora, meus irmãos, eu comecei a falar, e eu acabei abrindo um parênteses muito grande, a importância da gente entender exatamente essa antecedência da vida do apóstolo Paulo e que vai explicar o mundo do apóstolo, que é o título da lição, né? Dá uma visão panorâmica, mais ou menos, das coisas, sabe, da situação em que vivi. Hoje, as transformações são muito rápidas, né? Eu tenho 50 anos, fiz 50 anos esse ano. A minha filha mais velha, de 22 anos de idade, a Gabriela, nasceu num mundo muito diferente do meu, mas muito diferente mesmo, tá? E a minha filha menor, Helena, de 8 anos de idade, é, não apenas pela questão dela ter nascido dentro do transtorno do espectro autista, portanto, ela tem aquilo que a gente chama de hiperfoco, né? Mas ela tem uma relação com os meios eletrônicos muito grande. Eu vejo ela mais alfabetizada do ponto de vista digital do que essa alfabetização tradicional que nós temos, né? Eu diria que ela é menos alfabetizada nesse método tradicional de vogais, de consoantes, de sílabas e palavras e frases, e ela é menos alfabetizada assim, e bastante alfabetizada com os meios digitais. É incrível isso. É incrível. Eu, particularmente, que trabalho, que milito na área educacional, estou na faculdade, à frente de uma faculdade, mas também estou com a responsabilidade de uma escola de educação infantil, primeiro e ensino fundamental 1 e 2. Eu lido com essa questão da alfabetização, do multiletramento.
né, do multiletramento. Mas na época do apóstolo Paulo não tinha esse multiletramento. O letramento ele era tradicional. Era tradicional, a alfabetização, etc. E o apóstolo Paulo, pelo que dá a entender, que ele tem essa multiculturalidade que vem de berço, praticamente. Uma forte religiosidade judaica, particularmente na espiritualidade, segundo a visão dos fariseus. Os irmãos se lembram daquele texto, quando Jesus faz crítica pesada aos fariseus. Jesus começa o texto dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Então, quem tinha a responsabilidade de ensinar a espiritualidade judaica estava com os fariseus. Mas, ok, né? Eu estou fugindo um pouco daquilo que eu pretendia, que é lembrar os irmãos que esse mundo do apóstolo Paulo, na verdade, era um que antecedeu, e ele pegou o mundo pronto. E o mundo dele não estava mais um mundo de transformação, era um mundo já transformado. E aí vale a pena citar para os irmãos uma coisa interessante, lembrar os irmãos que esse mundo dele foi forjado em um período interbíblico. O período interbíblico. E qual é o período interbíblico? O período que está ali no final das páginas de Malaquias até Mateus, né? No versículo de Malaquias até Mateus 1:1. Lembrando os irmãos, da época que nesses últimos anos do Antigo Testamento profetizaram Malaquias, Ageu e Zacarias. É aquele tempo, irmãos, nós estudamos, salvo engano, não me engano, meus irmãos, a gente viu no penúltimo trimestre do ano passado, 2020, salvo engano. A gente falou da reconstrução, da economias, nós falamos de Esdras, nós falamos de Zorobabel, tá? Aquele período que se acaba, que se termina, lá nos livros de Esdras, de Neemias, e que quem profetizou foi Malaquias, Ageu, etc. Tal. Quando acaba ali, acaba no período do Império Persa, e depois foi substituído pelo Império Grego, pelo Império Grego. E aí só uma coisa interessante para lembrar para os irmãos. Isso é importante, porque o mundo que o apóstolo Paulo herda é um mundo greco-romano. E isso é importante. Tá? E aí tem pelo menos duas coisas que contribuíram muito para o mundo preparado para a divulgação do Evangelho. Mas vamos voltar então um pouquinho. Como é que era a questão desse período interno? Existe então o declínio do Império Persa, e esse declínio começa, meus irmãos, por um homem chamado Felipe de Macedônia, que é pai de Alexandre o Grande. Ele une os estados gregos, e ele combate naquela região o Império Persa. Combate, se era um homem interno. Tá? E o filho dele, Alexandre, sendo garoto naquela época, garoto de 14 anos, mais ou menos, de 15 anos, vamos dizer assim, tá? Já participava de algumas batalhas com o pai. E quando o pai morreu assassinado, diga-se de passagem, no jantar, ele assume, mas ele assume muito novo, 20 e poucos anos de idade. Um forte gênio conquistador, sabe? Uma inclinação enorme para a conquista, tá? E teve o privilégio de ser educado por Aristóteles mesmo. Então, olha só o perfil de Alexandre Grande. Né? Desde que detalhes com o pai, uma sede de conquista, vaidoso ao extremo, vaidoso no poder, vaidoso na intelectualidade, no cognitivo, no conhecimento da filosofia na época, tá? E é nesse caldo aí é que ele desenvolve essa enorme capacidade de liderança, porque desenvolve estratégias de liderança, estratégias de guerra. E ele avança nas conquistas. E é no crescimento, sabe, nesse ímpeto de crescimento e de guerrear, que há o declínio do Império Persa e o Império Grego acontece exatamente nisso. E aí acontecem algumas coisas bem interessantes. O Alexandre Grande não viveu muito, não viveu muito. Começou a carreira cedo e terminou muito cedo, tá? Mas foi o suficiente, por exemplo, para ele
para que a cidade de Alexandria tivesse sido criada, recebesse esse nome em homenagem a ele. Tá? E é nesse contexto, depois da morte dele, com os quatro generais gregos, que eram generais dele, tá? Generais dele. Só para os irmãos terem, só para citar, né? Não vale a pena nem anotar, meus irmãos, isso deve estar anotado em algum lugar na internet com muita facilidade. Os generais de Alexandre o Grande eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco atuou mais na região da Síria, Ptolomeu, Egito, Alexandria, e os outros dois menos nos interessam. Nos interessa mais a questão do norte da África e da região do Oriente. Mas é no contexto da substituição de Alexandre o Grande e dessa consolidação do pensamento da intelectualidade grega é que nasce, por exemplo, a questão da Biblioteca de Alexandria, cujo propósito, a biblioteca, meus irmãos, subsistiu por séculos, por vários séculos, cujo propósito era que tivesse ali uma, entre aspas, infinidade, muitos, preferencialmente, todos os livros possíveis, um exemplar de cada livro que existisse. Por que eu estou citando isso? Porque foi nesse contexto que o Antigo Testamento foi traduzido. Os irmãos sabem, nós o conhecemos a gente, a famosa tradução dos 70. E aí, meus irmãos, é importantíssimo esse fato. Nesse contexto, nesse ímpeto de conquista de Alexandre o Grande, que o Império Grego cresce, e a filosofia grega cresce e ela se implanta, ela se impõe, não por ser verdade, mas porque ela tem uma incrível capacidade de sistematizar conhecimento. Né? Todos nós, ainda hoje, passados 2.300, 2.400 anos, nós vivemos debaixo da sistematização do conhecimento através da intelectualidade grega, refinada pela intelectualidade romana, certo? E com os contornos de moralidade da espiritualidade judaica. O mundo que vivemos hoje é exatamente esse. Passaram-se 2.400 anos do mundo que vivemos hoje. Ele tem esse desenho. Filosofia grega, conceitos gregos de cidade, refinados pelo pensamento romano. O pensamento romano não substituiu o pensamento grego, absorveu e refinou. E aí, com a divulgação do Evangelho, nós recebemos uma herança judaica carregada de helenismo, carregado de filosofia grega, em diversos aspectos. Né? Só para provocar um pouquinho, vamos, eu acho isso importante. Sem querer desafiar você, né, que está me ouvindo, mas em algum momento vale a pena você levar em consideração que a nossa teologia, a teologia sistemática, ela tem uma carga de esboço e de desenvolvimento do pensamento muito ligado à cultura grega, certo? Se a gente pegar uma pessoa que tem experiência com Deus a partir de uma mentalidade judaica, de judeu mesmo, de judaísmo, para ele não vai ser fácil, por exemplo, essa migração. Talvez o judaísmo hoje, né, não só o judaísmo hoje, mas, de certa forma, o judaísmo praticado naquela época, já estavam tanto carregada de cultura e de filosofia e de sistematização de conhecimento grego. Tá? Mas a teologia a teologia judaica puramente do Antigo Testamento, ela não segue a lógica, não segue necessariamente a lógica da nossa teologia sistemática. A nossa teologia sistemática é muito boa, não estou criticando a teologia sistemática. Você pega aí as dezenas, os muitos livros, dezenas não posso dizer, mas a gente acha que tem pelo menos umas 20 ou 30 compêndios de teologia sistemática. Quando você pega isso aí, você
vê que o conhecimento foi sistematizado segundo a herança lógica e sistematização de conhecimento que a gente viu na grega, tá? Enquanto que a teologia judaica ela vai ser um pouco diferente para aquilo que hoje nós chamamos de teologia bíblica, tá? Bom, eu não tô entrando nesse assunto para eventualmente dizer qualquer outro, tá? Mas apenas dizer o quanto nós fomos influenciados por essa cultura de Alexandre Grande. Mas o ponto que eu parei, não é a cultura de Alexandre Grande, mas é o quanto nós fomos contemplados, certo, por esse espírito de conquista dele, que ao levar o Império Grego leva também a cultura absorvida pelos humanos e que de uma forma ou de outra chega até nós. Mas o ponto que eu parei, meus irmãos, eu estava citando a questão da Septuaginta. Isso, meus irmãos, é muitíssimo importante. É muitíssimo importante, porque a Septuaginta é que levou a Bíblia para fora dos limites de Israel. Levou a esperança messiânica mais fácil de ser estudada, de ser percebida, de ser analisada, de ser refletida, de ser lida, de ser conhecida por pessoas de outras religiões. Então, os irmãos, observem que, quando eu estou falando de período interbíblico, jogando a coisa para o Antigo Testamento, estou querendo dizer exatamente que o mundo apóstolo Paulo está carregadíssimo de coisas que aconteceram bem antes dele. A questão, por exemplo, da sinagoga. O apóstolo Paulo, para fora dos limites de Jerusalém, o apóstolo Paulo visitava as sinagogas. E para fora dos limites de Israel, a primeira coisa que ele fazia era ir às sinagogas, cumprindo o que Jesus havia falado, né? Ir de primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que eram essas sinagogas? Era essa comunidade religiosa, né? Esse referencial como se fosse um templo, como se fosse um templo, não confundir as coisas. Porque o templo ele era carregado de uma ele era carregado de um mandamento divino. Me faltou a expressão, eu vou dizer mandamento divino. De maneira que toda manifestação divina foi dada no tabernáculo e do tabernáculo através do desejo de Davi e cumprido por Salomão, transforma-se em templo. É ali em Jerusalém e no templo que está a centralidade da espiritualidade judaica. É ali. Tanto é que, quando a gente olha para o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ela aproveita a oportunidade de perguntar para Jesus: Senhor, onde é que é o lugar de adorar? Aqui em Samaria, a gente puxa a brasa para a nossa sardinha, a gente fala que é aqui, vocês dizem que é lá. E Jesus fala para ela duas coisas. A mais importante, que Jesus fala para ela, é que não há mais lugar de adoração. Chegou o tempo em que o referencial de templo, o referencial de tempo, de templo, de materialidade acabou. Agora, o templo é você. Certo? O templo é você. Chegou o tempo em que Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo vai morar de você. Não tem mais templo, não tem mais templo. O templo agora são vocês. É isso que Jesus quis dizer para ela. Quem adora a Deus vai adorar em verdade, pela palavra encarnada e pelo Espírito Santo, que mora dentro do crente e que ministra o tempo todo. Isso é o que Jesus queria dizer, que é a coisa mais importante. Mas Jesus responde a pergunta dela do ponto de vista cultural. Jesus diz para ela: vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem. Então, o templo lá em Jerusalém é esse referencial. E quando o templo é destruído nesse período interbíblico, aliás, o templo é destruído lá na diáspora, foi inclusive objeto de estudo nessa última lição, lição 13, depois do cativeiro babilônico, etc. Enfim, não vou entrar em detalhes porque os irmãos conhecem e vai ser um gasto de tempo abordar isso. Mas depois que os judeus são levados para a Babilônia, e etc.,
O texto lá em Crônicas, capítulo 36, fala que existe a resistência do último rei, e então existe a invasão, e o templo é destruído, é queimado, etc. Quando acontece isso, os judeus dispersos por todo o mundo criam essa entidade chamada sinagoga. Porém, meus irmãos, a sinagoga ela tem uma regra. A sinagoga tem os pergaminhos, tem os rolos. Ela tem os rolos da Torá, os rolos da Tanakh. Tanakh, em hebraico, é a Bíblia dos judeus, é o Antigo Testamento nosso. Tanakh é uma concatenação de Torá, Ketuvim e Neviim. Torá, Ketuvim e Neviim. Torá é a lei, Ketuvim, os escritos, e Neviim, os profetas. Bom, estou citando isso aí por quê? Porque essa entidade, muitíssimo importante que são as sinagogas, que passou a existir na diáspora judaica, ela só tinha hebraico. Só tinha hebraico, meus irmãos. E os judeus nunca conseguiram cumprir aquilo que foi falado para eles no capítulo 19 de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, quando Deus, através de Moisés, fala para Israel que eles seriam uma nação sacerdotal. Eles nunca conseguiram cumprir. Tá? Mas, através da sinagoga e através da Septuaginta, o conhecimento de Deus ficou mais acessível, porque os judeus nunca foram prosélitos, eles nunca praticaram proselitismo. Eles ficavam fechados nas comunidades judaicas, chamadas Keilah, e em torno da sinagoga. Mas eles não tinham vocação prosélita. Então, o que vai levar o conhecimento do Antigo Testamento, do ponto de vista do texto escrito, é exatamente a Septuaginta, que acontece nesse contexto da Biblioteca de Alexandria, da tradução do hebraico para o grego, etc. Então, meus irmãos, o mundo que o apóstolo Paulo herda, deixa eu voltar aqui para a lição, eu acho que eu acabei indo longe demais, já é 9h32, daqui a pouco, pastor André, ou o irmão, quem é que está à frente, o irmão Roberto? É isso? Isso. O pastor André, ele chegou visita na casa dele, aí ele precisou... Ok. Bom, Roberto, dá mais uns minutinhos aí, pode ser? Tranquilo. Ok. Então, o mundo que o apóstolo Paulo herda é exatamente esse mundo, meus irmãos, porque o Império Romano, ele herda isso também. Então, do ponto de vista cultural, por exemplo, que é o segundo tópico da lição, é essa carga de conhecimento que eu falei aos irmãos, cuja herança mais importante do ponto de vista cultural é a questão da Bíblia traduzida para o grego. Veja bem, eu estou dizendo do Antigo Testamento traduzido para o grego. Estou dizendo do Antigo Testamento ainda. Quando o apóstolo Paulo sai dos limites de Israel e vai falar de Jesus, o material que ele tinha em mãos para falar de Jesus, a Bíblia que ele tinha em mãos para falar de Jesus era o Antigo Testamento. Mas ele já não precisava mais usar hebraico fora dos limites de Israel. Nem fazia tanto sentido, porque ele estava falando aos gregos. E aí a carga cultural que ele recebe, essa carga greco-romana, se expressa principalmente nessa sistematização de conhecimento e em alguma coisa, meus irmãos, extremamente importante, que é a língua. A língua. O apóstolo Paulo fala, sabe? Como é que crerão se não há quem pregue? Mas a fé, meus irmãos, ela passa. A fé não é não é uma experiência apenas cognoscível, apenas no cognitivo. A fé é um dobrar de serviço. O ser humano se dobra diante de Deus, se confessa pecador para receber o perdão, mas a interlocução é feita através de uma conversa, de uma apresentação. E a melhorança que aqueles dias receberam no grego foi a universalização da língua. O grego tornou-se universal, entre aspas, porque era falado no Império Grego,
era falado ali na Europa, era falado também no Oriente, nem tanto, mas no mundo do apóstolo Paulo, operava o grego koiné. Isso facilitou demais. E aí, quando se junta ao Império Romano, o Império Romano era conquistador ao extremo, e eles eram inteligentes, e aí a gente tem aquela informação, talvez a malha viária do Império Romano, são 250, chegando a 300 mil quilômetros. Irmãos, é muito chão, é muito chão. Era necessário que o Império Romano fizesse isso para que eles se deslocassem e eles melhor o domínio, o controle e as guerras. Okay? E aí, finalmente, meus irmãos, partindo mais para a definição da lição, para a definição da informação, só nos resta, então, bater naquela tecla que nós já sabemos, mas vale a pena a gente lembrar, que é a questão do mundo apóstolo Paulo enquanto ser religioso. O apóstolo Paulo ele fala de si mesmo, ok? Ele fala de si em Atos, por exemplo, em Atos 20, Atos 22 descreve, o apóstolo Paulo fala de si aos judeus, lá em Jerusalém, quando ele é preso. Ele fala, homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Versículo 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído na verdade, na lei dos nossos pais, zelador de Deus, todos vós sois hoje. Esse é o mundo religioso interno do apóstolo Paulo, e nas adjacências mais próximas a ele, o mundo do judaísmo. As pessoas valorizavam, e tanto valorizavam que quando o apóstolo Paulo, lá em Jerusalém, ele começa a falar em língua hebraica, texto em Atos de todos guardaram-se. Também em Filipenses, mesmo do apóstolo Paulo fala de si, ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, e fariseu. Seguidor, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o mundo religioso do apóstolo Paulo era esse, uma espiritualidade judaica. Depois que ele é convertido e tem a experiência com o Senhor, ele compreende essa grandeza da revelação de Deus em Jesus. E ao ir para fora dos limites de Jerusalém, ele já vai tendo contato com o mundo que não era novidade para ele, porque ele conhecia um bocado da mitologia grega e da pluralidade do politeísmo, né? E a vantagem, meus irmãos, que a vantagem dessa religiosidade greco-romana é que a filosofia grega trazia conceitos de monoteísmo e também respeitava a pluralidade religiosa. E o apóstolo Paulo aproveitou-se. Todos, meus irmãos, o tempo está bastante excedido já passei 8 tempos. O que a gente pode fechar disso? A lição, quando fala do mundo do apóstolo Paulo, começa dizendo dele como pessoa, certo? Das origens incertas dele, certo? Mas o apóstolo Paulo foi um homem criado no judaísmo, nascido em Tarso, nascido naquela pluralidade cultural, etc. É levado para Jerusalém, cresce aos pés de Gamaliel e aprende muito, meus irmãos, no judaísmo. E aprende a amar a Deus. O apóstolo Paulo aprendeu a amar a Deus. Tanto é que quando Jesus encontra com ele, fala, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você resistir a mim, que você ainda não a conhece, e sou filho do Deus que você aprendeu a amar e a servir. É isso que significa, é duro para ti. O apóstolo Paulo cresce no judaísmo, aprende a amar a Deus e a perseguir os crentes sem saber o que está fazendo. O apóstolo Paulo se apropria da inteligência dele dessa cultura para fora dos limites de Israel, para ele usar isso em favor do Evangelho. E as suas viagens missionárias foram muito favorecidas pela inteligência da navegação e pela malha viária que dava a ele uma condição de mobilidade muito.
Então, divulgar o evangelho para ele custou caro, mas ele encontrou um mundo preparado para isso. E isso também faz parte, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam embaixo da lei. A plenitude dos tempos é uma questão principalmente ligada ao mistério de Cristo, à progressividade da revelação, mas o momento histórico em que o mundo estava no melhor momento para receber a revelação do Evangelho. Tá? Irmão Roberto, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Desculpa o excesso, me empolguei, mas que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu estou à disposição dos irmãos. Parabéns pela valiosa exposição. E há algo bem interessante dentro dessa primeira lição, quando é tratado a respeito do mundo do apóstolo, o mundo cultural, né, do apóstolo Paulo. E é interessante que Paulo ele viveu dentro de uma cultura, especialmente dominado pela cultura grega, e também toda essa influência da filosofia grega dentro da época do apóstolo Paulo. Mas também Paulo foi um homem, ele foi um homem que vivenciou experiências com Deus. E é justamente entre isso que eu gostaria de falar, porque nós vivemos em uma época onde, principalmente os reformados, eles valorizam bastante a cultura, mas, ao mesmo tempo, despreza a questão da experiência com Deus. É verdade. Essa experiência vivida pelos pentecostais. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Bom, uma coisa importante, a partir daquilo que você está dizendo, eu vejo uma relação muito forte naquilo que eu falei com a sua pergunta, na experiência de Jesus com Nicodemos. Bom, a Bíblia descreve Nicodemos, tá, como uma pessoa importante no Sinédrio, um membro do Sinédrio. O Sinédrio, ele era uma espécie de... Eu poderia citar o STF, certo? Que não vale a pena falar do STF, que não anda muito, a fama do STF não anda muito boa. Mas a ideia do Sinédrio, lá em Jerusalém, é um grupo de notáveis para julgar questões difíceis, né? Tá? E Nicodemos era membro do Sinédrio. E observem aquela experiência dele com Jesus. Olha, uma coisa interessantíssima. Ele fala assim: Rabi, bem sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Olha só. Ele estabelece uma lógica grega, tá? Sabemos que tu és mestre porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. É uma lógica quase que aritmética, vamos dizer assim. É um pensamento lógico que é nosso também. E as coisas de Deus vão para muito além da lógica. E o apóstolo Paulo tenta escrever isso nas suas epístolas, particularmente aos Coríntios. Ele fala que as coisas de Deus são loucura para os que perecem. Mas o que dá legitimidade e que dá capacidade no crente realmente internalizar as verdades de Deus é a pessoa do Espírito Santo. Quem valoriza, quem entende o que a Bíblia fala da pessoa do Espírito Santo, consegue transpor essa questão de uma relação com Deus ou uma relação com as Escrituras apenas do ponto de vista da letra ou do ponto de vista do intelecto, né? Quando Nicodemos aborda Jesus a esse respeito, Jesus fala para ele: o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido. Então, hoje, pessoas que não buscam essa experiência com Deus, pelo Espírito Santo, elas vivem num estágio
com todo respeito, o estágio mais infantil da sua experiência com Deus. Porque a Bíblia fala que quem conhece a Deus e nos revela a Deus é exatamente o Espírito Santo, porque ele penetra as profundezas de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo vivia para além da lógica grega. E ele fala lá em Coríntios, certo? Tá? Quando eu fui ter convosco, não me propus a estabelecer a minha relação com vocês na lógica humana, mas com demonstração de espírito e de poder. Quer dizer, não é nessa lógica da cultura grega de vocês, mas demonstração de espírito e poder. E não me propus outra coisa, senão a falar de Cristo e esse crucificado. Roberto? Outro fato interessante também é quando ele diz que vivenciou experiências que ao homem não é lícito nem contar, né? É verdade. É verdade. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, levante a mão aí. Pode entrar, porque já está aberto o microfone. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que vai ser difícil alguém ter uma pergunta, viu? Então, tudo bem. Se não tem, nós queremos agradecer ao evangelista Mauro Márcio pela valiosa exposição, né? E creio que brevemente o pastor André estará convidando mais uma vez para que o senhor compartilhe conosco a sua sabedoria, o seu conhecimento e possamos assim desfrutar de tudo isso. Tá bom, meu querido? Amém, amém. Fico grato. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos também.